Olá, boa noite, graça e paz para o seu coração. Seja muito bem-vindo a mais um Alcance Mais, um tempo de investimento, um tempo de ensinamento e de crescimento na palavra de Deus, na vida com Deus, na vida cristã. E esse é o objetivo de nós sermos uma igreja reverente, uma igreja relevante. Em todo tempo nós queremos alcançar esse caminho de vitória, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a lutas. É possível encontrar esse caminho de vitória em meio a todas essas lutas e tempestades que nós estamos vivendo. Eu gostaria de conversar com você essa noite sobre como lidar com os momentos de instabilidade e descontrole emocional. Você que está me assistindo por essa transmissão online, não perca a oportunidade de divulgar o link dessa mensagem para quantas pessoas você quiser. Eu acredito que muitas pessoas estão vivendo sim momentos de instabilidade emocional, momentos de descontrole e de desequilíbrio emocional, e essas pessoas precisam de uma ajuda, um apoio, uma orientação, a fim de que elas não venham sucumbir, se abater, desanimar ou adoecer emocionalmente. O texto base que eu quero falar com vocês está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Um texto que eu gosto muito, um texto que tem uma aplicação direta na nossa vida emocional e em como nós lidamos com as situações difíceis e adversas da nossa vida. Acompanhe comigo a leitura, Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que é prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu disse que eu gosto muito desse texto porque é um texto bastante atual e com uma grande aplicação na nossa vida emocional e na forma como nós estamos lidando com as circunstâncias difíceis da vida. Nós podemos aqui fazer um questionamento: qual é o problema da nossa vida? Qual é o problema, qual é o real problema que nós estamos enfrentando? Será que são os ventos fortes que sopram contra nós? Será que são as tempestades, as enchentes? Será que são ali as lutas e circunstâncias adversas da vida? Jesus está nos ensinando que não, que o problema real de cada um de nós é a nossa falta de alicerce. Onde nós estamos construindo o que nós estamos construindo é que vai fazer a diferença se nós vamos subsistir, se nós vamos ficar firmes, estabelecidos em meio a todas essas lutas. O texto aqui nos diz que havia duas pessoas e sobre elas vieram a mesma circunstância difícil, as mesmas adversidades, mesmas chuvas, ventos, rios transbordando, enfim, mas elas tiveram escolhas diferentes e resultados diferentes. É tão interessante que o texto diz que nesse segundo homem que ouviu a palavra e não a praticou e construiu a sua casa sobre a areia, a Bíblia diz que essa casa desabou, sendo grande a sua ruína, como se não bastasse tiver desabado. Foi grande a sua ruína. Esse é um retrato, esse é um reflexo do que muitas pessoas estão experimentando a nível emocional, a nível da sua estrutura interna. Tem muita gente que está experimentando uma ruína emocional, está com a sua estrutura emocional desabada ou desabando. Nós vivemos tempos muito difíceis hoje, onde a instabilidade, o descontrole emocional tem marcado a vida das pessoas. É um fato, não tem como mais negar. Nunca se viu tão próximo, nunca se viveu hoje tão próximo do luto,
As pessoas estão experimentando e vivenciando esse luto, muitas pessoas vivendo enlutadas, momentos de incertezas, inseguranças, medos, as perdas, isso tudo repercute na alma, isso tudo repercute nas nossas emoções, e a depender de como nós vamos reagir, isso vai gerar e produzir adoecimentos emocionais. Isso vai gerar e produzir alguns transtornos emocionais que é preciso nós aprendermos a saber lidar, gerando muitos comprometimentos e atitudes de descontrole e de estabilidade emocional. A grande verdade é que nós não podemos controlar. A grande verdade é que nós não podemos controlar os eventos, as circunstâncias da vida. Não está nas nossas mãos o controle, mas nós podemos sim aprender a controlar as nossas reações. Nós podemos sim aprender a lançar verdadeiros alicerces da nossa vida interior. Eu sei que isso não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas que é possível ser feita através das nossas escolhas, dos pensamentos, através de uma reeducação emocional, através dessa capacidade de um aprendizado, e acima de tudo a palavra-chave aqui é reação, reagir. As pessoas estão adoecendo emocionalmente, essa é uma grande realidade, e com o adoecimento da pessoa, do indivíduo, a família adoece, o casamento adoece, a vida profissional adoece, a vida espiritual da mesma forma adoece. É uma terrível realidade, os males da alma têm estado cada vez mais presentes, crises das mais diversas de ansiedade, síndrome do pânico, depressão e diversos outros males que têm assolado a vida das pessoas nesses tempos que estamos vivendo hoje. Agora, é importante nós chamarmos a atenção de algo que tem o poder de mudar essa realidade do lado de dentro. É por isso que eu sempre gosto de ensinar a importância do nosso mundo interior. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, ali diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. É tão interessante que a Bíblia é um livro didático, é um livro que é pedagógico, quer nos ensinar a todo tempo. E a Bíblia está sempre nos dirigindo, nos apontando para a importância do nosso mundo interior, a importância de olhar para dentro. Nós não fomos ensinados a olhar para dentro de nós mesmos. Nós não fomos ensinados a sequer falar sobre nossas emoções. Emoções eram tidos como sinal de fraqueza. Aquele que demonstra sua emoção é fraco. Aquele que fala das suas emoções, ele está se expondo. E essa é uma mentalidade, uma cultura muito distorcida, anti-saúde emocional, porque o falar é terapêutico, é curativo, o guardar é extremamente adoecedor. Então, nós precisamos aqui fazer valer a importância do nosso mundo interior. Uma vida interior saudável é um alicerce, é um fundamento para tudo aquilo que você quer construir. Você quer construir um casamento saudável, harmonioso, você precisa ter uma vida interior estruturada. Você quer construir uma vida espiritual madura, você precisa dessa saúde emocional. Você quer ter uma vida financeira bem-sucedida, sem um coração saudável, sem um interior bem estruturado, você não vai conseguir. E a Bíblia ensina muito sobre coração. E quando a palavra de Deus nos orienta acerca do coração, ela não está se referindo a esse órgão físico que bombeia o sangue para o resto do corpo. A palavra coração tem esse sentido de alma, tem esse sentido de psique, tem esse sentido de vida interior, a sede das suas emoções, vontades e desejos. É isso que te move, é isso que precisa ser estabelecido, estruturado. Existem muitas coisas que
elas têm o poder de comprometer a nossa saúde interior, a saúde das nossas emoções. Existem muitas coisas que elas crescem no nosso interior e comprometem a nossa vida interior. Veja o que diz o texto de Hebreus no capítulo 12, a partir ali no verso 15, Hebreus 12, 15. Ali diz assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause a perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Tem muita gente perturbada, tem muita gente extremamente perturbada por causa da condição do seu coração, da condição do seu interior, cheio de raízes de amargura, de falta de perdão, de ressentimento, de inveja, de orgulho, cheio de raízes que comprometem esse alicerce. E como se não bastasse essa raiz de amargura gerar a perturbação na vida de uma pessoa, ela também contamina. Feridas na alma são altamente contagiosas. Uma pessoa ferida nas suas emoções, ela nunca vai ficar ferida sozinha, ela vai sempre contaminar, intoxicar o seu redor. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia quer dizer quando afirma que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, diante dos desafios da vida, diante das tempestades, das enchentes, situações totalmente contrárias que nos pegam até mesmo de surpresa, diante desses desafios da vida, o que acontece dentro de você é que vai ter mais importância do que acontece fora de você. Não são os seus problemas, ou as situações difíceis, ou as pessoas, mas como está o seu interior, como está o seu coração é que vai fazer a diferença. Na batalha épica de Davi e Golias, você conhece muito bem a história, o relato bíblico nos diz que por 40 dias esse soldado filisteu, esse soldado inimigo, estava afrontando ali o exército de Israel, e através dessa afronta diária, todo o exército se encolheu em intimidação, em medo, em insegurança. E é interessante quando Davi aparece no cenário, antes de Davi derrubar o gigante literalmente, Davi o havia vencido na sua mente, no seu coração. Davi tinha uma outra visão acerca daquela afronta. Davi não deixou aquele estado exterior entrar no seu interior. O interior de Davi estava firmado nessa rocha de uma fé inabalável, de uma dependência genuína em Deus e no que Deus é capaz de fazer. Eu tenho ensinado muito isso, que toda a mudança, toda a transformação, ela começa no nosso coração. Você quer mudar a realidade que você está vivendo? Muda o seu interior. Você quer alcançar vitórias diante de situações difíceis que você está vivendo? Você precisa fazer como diz o texto de Provérbios 4, 23 que nós lemos. Você precisa aprender a guardar o seu coração. A cada dia, a cada momento, nós não podemos negligenciar a nossa vida interior. Nós não podemos negligenciar o nosso coração, as nossas emoções. E eu vou até mais além. O nosso destino começa no nosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 8, Jesus diz assim: bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando uma pessoa tem uma visão de Deus, essa pessoa ela é suprida naquela necessidade. Quando uma pessoa tem uma visão de Deus, essa pessoa ela é curada, ela é liberta, ela é restaurada, ela é alinhada com a visão e o propósito que Deus tem para ela. Mas o que antecede essa visão é um coração limpo. E se Jesus diz que é bem-aventurado aquele que tem um coração limpo, é porque tem aquele que tem um coração sujo, o que tem entulhado o seu coração, o que tem sujado o seu coração. Eu disse que o destino começa no nosso coração, e eu gosto de dar esse exemplo, um dia desses, ouvindo um podcast do bispo J.B. Carvalho, e ele dizia que o seu destino começa na sua playlist.
O seu destino começa na sua biblioteca. O seu destino começa nos seus grupos de WhatsApp que você tem no seu celular. O seu destino começa nas pessoas que você se relaciona e convive com elas. Isso vai determinar em muito aquilo que entra, influencia o seu coração. E tudo aquilo que afeta o seu coração vai afetar as suas atitudes, tudo aquilo que contamina o seu coração vai contaminar suas ações. Um coração bem resolvido, uma estrutura interna bem resolvida vai ser a base das nossas escolhas, bases de escolhas assertivas. Se você fizer uma retrospectiva e for honesto de todas as suas escolhas que te trouxeram sofrimento, você vai chegar a essa conclusão que o seu coração estava errado, que o seu coração estava enganado, que as suas motivações estavam distorcidas, porque um coração bem resolvido, um coração guardado, cuidado, sarado, vai ser a base para as nossas escolhas. E essas escolhas vão gerar o nosso caráter. E esse caráter vai gerar então o nosso destino, onde nós vamos chegar. Agora, a maior estratégia do inimigo, porque nós estamos envolvidos em um campo de batalha que não deve ser ignorado. Não adianta você deitar no chão e fingir de morto, já é uma escolha, a omissão. Eu falei isso no último Alcance Casais que eu ministrei, dizendo o quanto nós precisamos levar em consideração essa batalha que nós estamos envolvidos, mas gerando um equilíbrio aqui, gerando um conserto no nosso conceito de batalha. As maiores batalhas que nós estamos vivendo não está do lado de fora, mas sim do lado de dentro. E essa é a maior estratégia do inimigo, gerar intimidação, gerar medo. O medo é um produto da fuga. Quanto mais você foge daquilo que você precisa enfrentar, mais o medo aumenta. O medo nos paralisa com fantasmas que nós mesmos criamos e nós mesmos precisamos enfrentá-los. Não fuja dos seus medos. O medo, ele não desaparece. O medo a gente enfrenta. Intimidação é ficar sobre o domínio do medo. Através das circunstâncias, através dos ventos fortes, através das tempestades, através daquilo que nos pega de surpresa, isso tem o poder de te intimidar e paralisar se você não guardar o seu coração. Intimidação gera retraimento, gera anulação. Às vezes você é uma pessoa cheia de dons, cheia de talentos, mas que através do medo, da intimidação, você enterrou tudo isso. E nós vivemos tempos que não podemos viver com os nossos talentos, nossos dons e chamados enterrados. Essa é uma das maiores estratégias do reino das trevas, enterrar talentos, enterrar dons que vão glorificar a Deus, que vão expandir o reino de Deus. Há um chamamento para que você venha vencer seus medos, para que você venha se posicionar nesse cenário da batalha e poder aprender a lidar com esses momentos de instabilidade e descontrole emocional. Tem muita gente anulada por causa do medo. A intimidação sufoca, ela sufoca a sua voz. E se você não tem voz, você não tem identidade. Se você não tem identidade, você não tem um propósito. Só vai viver o propósito quem sabe quem é, quem conhece a sua identidade. Nós precisamos cuidar com os extremos. Extremos são muito perigosos em se tratando de emoções, em se tratando dessa vida interior. Os maiores inimigos são os extremos, são os exageros, são os excessos, que vêm muitas vezes de imaturidade, que vêm muitas vezes de inexperiência, que vêm muitas vezes de olhar somente um lado da questão. Não fazemos ideia do quanto espírito, alma e corpo interagem promovendo saúde
ou adoecimento. Aqui, uma visão sistêmica nos ajuda a entender, uma visão sistêmica nos ajuda a entender os problemas da nossa época, porque não podem ser compreendidos de forma isoladas. São problemas sistêmicos, ou seja, faz parte de uma história, faz parte de um contexto. A saúde emocional que tanto buscamos não está num ponto isolado, mas sim na história de vida que cada um carrega. E nós precisamos entender o quanto essa interação da constituição do ser humano, espírito, alma, corpo, o quanto essa interação promove saúde ou adoecimento. Em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, o texto é bem claro quando nos apresenta essas áreas de constituição e como nós devemos lidar com ela quando diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de um autor americano, um pastor, escreveu um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o Peter Scazzero. Ele tem uma frase nesse livro que diz assim que a espiritualidade cristã sem integração com a saúde emocional gera muitos prejuízos, deixa áreas da nossa vida intocadas por Deus. E ele conclui nesse livro que saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis.